Nesse novembro, como está falando, temos a honra de exibir online o documentário Viagem à Ilha do Presídio, Ilhas de Memória, Pontos de Luz, de Vanessa Solis Pereira. A Vanessa Solis Pereira é psicanalista, membro da APOA Instituto APOA, integrante do Museu das Memórias Impossíveis e do Coletivo de Psicanálise de Santa Maria, documentarista, diretora e roteirista do documentário Para Além da Guerra. Vou apresentar os nossos outros convidados depois e acho que a gente pode começar a ver o filme. E eu preocupado, chamei o Uber veio e eu perdi. Esta é uma história verídica, mas as canções não. As canções são invenções, sentimentos, a poesia que o pensamento gerou em mim. Postais com letras miúdas escritas atrás feito rabisco. Um por todos e todos por um. A grande confraria que move a juventude pelos caminhos do idealismo, construindo um mundo cheio de sonhos para toda a humanidade. Mas era usado. Era usado normalmente, Era mas sempre foi usado. Era uma mas cadeia. de vez em quando tiravam eles para botar os presos. Teoricamente de alta segurança. Nessas condições. Tanto assim, história, por exemplo, que alguém fugiu daí, não, tem uma história lá de um assaltante de banco lá na década de 50, 60, que teria fugido dentro de uma panela. Gente, é uma coisa assim tão. Nem o Tarantino acho que faria uma coisa assim, sabe? Fugir dentro de uma panela, não tem a mínima condição de ser daí. É óbvio que ele acabou com isso aí. Mas o Manuel Raimundo Soares foi preso aí. E o que era o remo? Hã? Remo. O remo da panela? Imagina, não sei nem quem que ele deve ser uma colher. Diz a lenda que é uma colher. Uma colher de madeira. Colher de pau. Ele nunca mais foi encontrado, esse cara. E houve tentativa de outros para fazer. Houve tentativa e um morreu no meio do Guaíba e o outro foi pego. Ia para a ilha os presos políticos, né? Mas quem era enquadrado na Lei de Segurança Nacional também ia para a ilha. Por exemplo, assaltante de banco. Sim. Ficava na dúvida se era subversivo ou não era. Então, enquadrava na Lei de Segurança Nacional e ia para a ilha também. Os presos comuns, eles não tinham identidade, eles tinham nomes diversos, apelidos e tal. Né? E eles, quando eles desapareceram, ninguém era identificado. Nós começamos, eu entrei em setembro, no dia que eu saí, o Raul foi para a ilha. Aí eu fiquei um ano e um dia. E aí teve nós começamos a usar os parentes para entrar com habeas corpus, para soltá-los. Não chegamos a ficar juntos.
porque eu entrei em maio, fui preso em abril, eu entrei em maio para a ilha, que foi para nós abrir para nós. Eu saí em abril, dia 7 de abril. Aí no outro dia, na segunda-feira, eu vim trazer jornais para ele, do Raul, Carlos Araújo. Dilma, Nizival. Fiquei uns dias no final do ano, depois me levaram de novo para São Paulo. E aí eu voltei, e na volta é que, na minha volta de São Paulo é que tu já tinha saído, eu estava saindo. Houve momentos que, por exemplo, sequência de embaixador, né? Eles cerravam a ilha e juntavam todo mundo lá e ficavam fechados. Então tinha gente que só passava, por exemplo, até menores, né? No caso do Frigério e Cristina, tinha 16 anos, e ficavam aí. Então eles, o Edmur ficou poucos dias, era um cara muito procurado, eles levaram para São Paulo. O Bicho ficou, acho que 1, 2 dias, o Bicho ou o Gustavo Duarte do Chile. Tinha caras que ficavam um pouco tempo. Os times de futebol, Nem fala. como é que eram E o formados pessoal- os times, qual era o critério? Olha, no nosso tempo o critério era, para mim, era dos mais loucos, porque a cancha era um piso de concreto de uma estrutura que nunca fizeram para fazer um outro prédio. Então, era cheio de cucuruto e de pontos de ferro. Caiu. E se quebrava todo. Não, e a bola caía na água, porque a água ao redor da ilha era o que havia. Não falei poluição, era sujeira, depósito de lixo. As panelas que foi comida para nós eram lavadas ali. Tudo bem, a gente já comia aquilo, mas ele tá na água. Aí quando jogava, caía, o cara se jogava na água para pegar a bola. Eu só joguei uma vez. Porque entre o Natal e o Ano Novo nós conseguimos, em 70, convencer a polícia a deixar nós fazer a comida e a gente tem direito à bebida. Tá? E aí, então, com a ajuda da família do Cláudio Menecus, o pai dele era da cooperativa de vinícola Tamandaré, ali o município se chama Tamandaré também. Então eles faziam sagu para nós. Ela fazia sagu, um panelão grande sagu. E na hora de atravessar, antes de atravessar o barco, ela despejava 2 garrafões de vinho dentro do sagu. A prisão, ela te provoca comportamentos, às vezes, meio maluco. Eu acho que tu libera, né? Aí psicóloga não fala, tem psicóloga aqui. E a relação com os carcereiros, com os policiais lá, como é que era, assim? Olha, tinha assim, quando nós chegamos, nós passamos antes pelo DOPS, a minha turma, né? Nós passamos pelo DOPS e quem cuidava de nós era o próprio DOPS. E o DOPS, quando íamos buscar o depoimento, lógico, ele já ia para a doutrina mesmo, ele chegava, botava o pé em cima, estava deitado, na segunda genitália, subia o pessoal esperando o teu peito, dava um pontapé, isso aí. E o Atila Batz, que era o representante do terceiro exército ali, ele chamou a brigada militar para cuidar de nós. E foi interessante, a brigada militar de Jesus Linhares. Chegou, passou sala por sala, nós dormimos no chão, mandou botar colchão. Não era um colchão para cada um, era um colchão para 2, 3. E proibiu o DOPS de entrar lá no hospital. E disse que a partir daquele dia ele realmente mudou o tratamento. A gente era conduzido tranquilamente, não era mais privado nas paredes, mudou muito. E aí era um pelotão da brigada treinado para combate à guerrilha. Eram os mais educados. Quando nós chegamos na ilha, eles que vieram. Então quando chegou o boy, cara, seguinte, assim, vamos desafiar, quem é que vai brigar comigo? Quem é que vai brigar, quem vai acabar com isso? E os policiais, os brigadeiros chegaram e disseram assim, Os brigadianos, principalmente os brigadianos, que eram mal comportados,
tinha um mau comportamento no serviço aqui na cidade, eram levados para lá e ficavam de castigo, porque aí a barca não ia buscar. Então, eles se sentiam presos que nem nós, porque tinha alguns brigadeiros lá que eram contumazes, designados para... Bebiam muito, bebiam e fumavam, né? A maconha para eles era ali. De noite eles fumavam, ficavam bem chapadão, fumavam junto. Porque o que eles faziam? Muitos daqueles policiais tinham história de relações com alguns presos, relações sexuais. Então eles mandavam levar algum daqueles presos para a ilha, para ficar lá. Então naqueles dias que eles ficavam ali, eles tinham companhia. Eles fumavam, faziam festa. Um dia o Rui Falcão ficou apavorado. Eles saíram lá de dentro, tudo dando tiro. Os policiais dando tiro. Aí tu fica naquela, realmente, na janela saindo. Porque se esse tiro escapar para cá. Quando eu estava na penitenciária, um dia bate, a gente ficou isolado, cada um em uma cela. Bate um cara lá na porta e chega e conversa comigo. Perguntou meu nome e perguntou o meu irmão chamado Luiz Neto. Eu fui colega dele no quartel lá na base. Somos amigos. Aí ele começou a conversar e aí no outro dia ele veio com uma foto. Aí ele perguntou para mim, o que vocês estão defendendo o Brizola? Eu sim, defendendo o Brizola e todos aqueles que foram perseguidos, todos que estão no exterior, nós queremos a democracia. Que bom, no outro dia ele veio com uma foto dele, do boy, os amigos do Brizola. E aí ele começou a conversar, nos levou para o banho quente, deixava abrir a porta para a gente caminhar. E propusemos para ir um dia ele veio nos visitar. Por acaso esse rapaz morreu no coração. Antes o outro foi o cara que fazia parte do grupo que foi me prender lá em Garibaldi, bem louco, Cardozão. E ele era louco, gostava de bater, até que um dia ele descobriu que a irmã dele estava presa, porque ela era da CNBB, apoiadora da Vara Palmares, namorada do bicho, Gustavo Duarte. Ela era viúva. E ele ficou louco quando viu aquilo. Aí conseguiu sair que ela desse depoimento na frente dele. O bicho levou tudo, não conhecia, enfim, né? Ela foi liberada e quando ela saída ela contou para ele que ela era militante, sim, ela fazia, que ele defendia. Esse cara, no dia que o bicho foi transferido para o Rio, a gente nós estávamos com medo. O bicho estava jurando de morte. O bicho tinha participado do cofre. Era sobrinho da mãe de Valdemar, que era dona do cofre aquele dos milhões de dólares. E o bicho foi nervoso, ficou todo mundo acordado na sala que nós estávamos lá no palco. Eu, Pimentel, Dona Garcia. Aí esse cara entra assim, 1h da manhã, fazendo refri, sanduíche, e pedindo desculpa para cada um de nós. Pimentel era o governador de Minas. Foi o ex-governador de Minas. Foi ministro também. Fernando Pimentel. Tinha 18, 19 anos aqui. Magrinho, pequenininho hoje. E o cara entrou despindo para nós sanduíche e tudo, e pedindo desculpa para mim, para todos que ele tinha torturado. E ele contou da irmã, ele estava pedindo. Esse cara também, menos de 2 anos depois, ele apareceu morto na vila do IAPI. Tinha um rapaz da Vila Santa Isabel, lá tinha um grupo que era muito ligado ao Edmundo Pérez Camargo, que formava o chamado M3G. M3G era Marx, Marighella e Guevara. E eles faziam... Marx, Mal, Marx, Mal Marighella e Guevara. M3G. É um grupo pequeno aqui, mas a maioria originária do trabalhismo, do partidão. E lá na Vila Santa Isabel tinha um rapaz que era taxista. O Edmundo, com o dinheiro que assaltava os bancos, compraram um táxi para ele só para ele conduzir o Edmundo e o pessoal que estava escondido. Né?
estava escondido, clandestino, foragido. E o Ângelo foi preso. E tinha um detalhe, né? A gente expropriava os bancos para destruir. Eles expropriavam nossas roupas e tudo que a gente tinha. Né? E dinheiro e carro, eles expropriaram os 2 carros. O Ângelo foi bem desesperado. Depois eu soube que ele era uma grande liderança estudantil no Vietnã. E ele foi, e a cela dele era do lado da linha, em frente ao índio. Então o menino levaram o índio fazendo sinal para mim, desesperado, aí a gente viu o movimento, né, no corredor, a gente só ficava na janelinha ali, na penitenciária. O Ângelo tinha se suicidado. No primeiro momento tu fica assim, pô, mas ele estava tão desesperado, é possível que ele tenha feito isso, né? Um ato de desespero. Ele foi fazer um curso de história com o Padrós. Nós fomos na Polícia Federal, nos arquivos aí, para conhecer ele e tomar conhecimento de que o laudo pericial da própria polícia sobre a morte do Ângelo deixava claro da impossibilidade dele ter se pendurado, se enforcado na guarda da Câmara. Um cara que era grande, mósculo, portão, se enforcado. Então ficava evidente que ele tinha sido morto. Isso uns dias depois. O outro que me perguntaram, o outro morto, o tenente Dario, tenente do exército, tinha uma chácara ali do lado de Viamão, não sei aonde, ele, tá? Estrada da Branquinha, e ele fazia reuniões. E lá foi feita a reunião do pessoal que depois fez a ação do Banco do Brasil de Viamão. Não acharam o Dario, chegaram no caseiro e levaram. E o cara pegaram de noite, lá fora, tinha bebido bastante, colocaram no Caldeirado. E do jornal saiu no outro dia que ele tinha se suicidado. Quando eu fui para o Caldeirada, o cara chegou, mostrou e disse. Confessou que foi ele que tinha matado. Enfim, se eu não falasse também, eu iria por esse caminho. Quantos morreram depois da Raul? Que gente se jogou na privatização, no alcoolismo, que a depressão. Tem companheiros, um dia eu e o Raul Evandro fizemos um levantamento. Mais de 70% dos presos que passaram aqui conosco abandonaram qualquer tipo de luta, desapareceram. Eles não têm nem conversa. Sequelas não são pequenas. Lembrança pra gente, eu falo porque tem que falar, tem que contar. Essa memória não pode morrer. Mas dizer que não dói, 50 anos passados. Imagino para muitos deles. Né? Companheiros que eu nem sei dessa estatística. Então houve muita gente que morreu depois. O Gustavo Buarque Schiller, que era esse sobrinho da amante do Ademar de Barros, que forneceu as informações sobre o Mário Koff, ele se jogou lá no 15º, 16º andar. Anos depois, ele foi colocado pelo Perdeu dentro do shopping, correr, troço, estava cantando de gente armada e troço. E no caminho, um tal de americano, chamavam ele, o nome dele era americano. Cara, vieram me dando pau, né, toda vez. Mas ao mesmo tempo, ela dizia que eu sou profissional. Se mudar coisa aí, pode me contratar que eu já conheço meu trabalho. Mas era. Eles usavam bom. Toda viagem de Caxias para Porto Alegre, eu, o Paulo Frank e o Dario, toda hora um revólver na nossa cabeça. Vocês não querem descer para dar uma mijadinha? Bem na beira do Barões. Quer descer para dar uma mijadinha? Sempre apontando o revólver.
Isso era baixo. É medo não dá, né? O que eu digo assim, é ter que criar assim, constantemente medo. Tem que esfriar muito. Quando cheguei no DOPS, o Átila Redes me botou numa sala, mandou deitar, ele chamou um brigadiano bem gordinho, deu uma metralhadora e ele botou. Eu, o Major Átila, autorizo o Pepe, botou o nome do cara lá, atirar para matar a qualquer ação do bandido Paulo de Tarso. Aí, daí a pouco, o cara, desde manhã, dando aquilo, pô, quero ir no banheiro, quero ir lá. Quando eu virei pro cara, o cara começou a tremer, eu disse, não, calma aí. Deitei de bruços, fiquei, veio a vontade de mijar, eu urinei. Urinei nas calças, o que eu ia fazer? A pior para mim era ficar prendendo aquilo ou desafiar o cara. Imagina que eu totalmente despreparado. Né? E ele começou já a tremer, já calmo, tranquilo, e já. Aquela roupa ali eu fiquei quase 30 dias. Paulo, o que tu acha que te ajudou a lidar com todas essas experiências? Olha, eu atribuo, em primeiro lugar, uma consciência tranquila. Eu tinha uma consciência política bem tranquila. Eu sabia que eu tive uma crise, que eu vou entrar para a luta armada, eu tive uma crise uns 3 ou 4 meses antes, assim, que foi, eu me coloquei numa questão. Eu estou na luta armada. Quem está na luta armada mata por morte. Tá? E eu tive que lidar com isso, eu enfrentaria. E não era questão de ser morto, para mim a questão principal era matar. Inconscientemente, sem qualquer preparo, eu me dei conta de uma coisa, que eu não deveria me sentir humilhado. Eles é que tinham que se sentir humilhado. Depois, quando eu fiz um tratamento psicoterápico, uma bruxa no chão, e ela disse para mim que eu fiz bem, eu transferi eu não me senti culpado. Então, eu não tive problema de mentir, não tive problema nenhum. Agora, não é fácil, porque tu fica na estrada ao redor de 3, 4, 5 monstrenhos, te batendo. Né? Eu não quis tirar a roupa, eles rasgam a roupa, de pelo. A questão das mulheres é terrível, não dá nem para pensar que as mulheres sofreram. Mas os homens também sofreram, os homens também são violados. Né? O corpo, uma tortura, teu corpo não te pertence, pertence a eles. E outra coisa que eu aprendi que na tortura de Ponderara, por exemplo, na cacetada, dança de sanguido, a tua cabeça está livre. Isso me dava conta, eu conseguia pensar. Mesmo que eles me dessem pancada, tava na cara, agora no choque elétrico. Choque elétrico é forte. Aqui meio que descola o cara. Não, choque, imagina, eles começam dando choque nos dedos, nos pés, nas mãos. Depois eles vão subindo, de acordo com o que tu não fala, eles vão. Então, eles botavam, eu não sei como é um daqueles de outro, não sei o que é. Uns negocinhos assim, eu tava aqui, choque aqui. Eu via a luz correndo, de capuz, eu via a luz correndo. Depois eu soube que eu não via a luz correndo. Que a luz estava circulando dentro da minha cabeça. E eu estava vendo a corrente. Isso queima neurônio, me disseram, sei lá. Eu quis dizer bem claro, isso significa. Ou em determinado momento, a minha companheira na época estava presa também, ela disse que me via eu andando que nem zumbi. E eu estava preocupado, o que eu possa ter falado. E tudo era por uma informação que eu não lembrava que eu sabia dessa informação. Que era onde era a área de treinamento da Farcomares. A quê? A área de treinamento da Farcomares, treinamento militar. Eu tinha certeza que eu não sabia. Eu e o bicho sendo torturados juntos, todo amarrado em fios nas cadeiras. E o bicho dizendo para eles, eu já falei, eles não queriam, eles sabem. E, na verdade, e a companheira sentada na frente para tentar assistir. Até hoje
lá doente, ela não sabia. E eu tinha certeza que eu não sabia. Agora, na luta do impeachment, quando chego lá em Caxias, conversando com os companheiros de Caxias, tal, e eu disse, mas afinal, onde que era a nossa área do treinamento? Aí, certo ponto, não sabe. Tu era o responsável. Eu era o responsável, depois eu não sei. Eu tive muito pesadelo, muito tempo, passava a noite inteira sonhando, vinha e voltava, e dores de cabeça. Esquecer não. Ela mesma disse para mim, não esquece. Só não sofre. Mas tem isso. A tortura, para mim, o objetivo, não sei como é que o Raul via isso, para mim o objetivo é assim, de saída, né? De criar a expectativa da morte. Tu vai ser morto. Eu tô não falar que vai ser morto. E tu fica numa dualidade. Ou eu morro, ou eu entrego. Todo momento, todo momento. O Átila, ele é especializado nisso. E ficar também lutando, criando. Né? E o Malhães era de bater mesmo. Né? O Malhães batia, arrebentava, nem me perguntava nada. Ele não fazia nenhuma pergunta. Ele só batia, choque, né? O pessoal do nosso processo era muito... que aqui no início era um negócio muito sem metodologia, era um negócio só da... O cara entrava, eu me lembro, careca me contando, eles olha, eu não tinha tanta raiva que eles não iam arrancar nada de mim, tal era a raiva que eu tinha, mas assim, como ele não falava nada, aí, então larga esse, vamos pegar outro. E enquanto que lá no Operação Bandeirante, eles passaram a ter um processo sistemático, metódico. Primeiro era o isolamento absoluto. Na rua do Tóia. Tu ia para o isolamento solitária, né? Permanentemente escuro, nunca sabia se era dia, né? E depois entrava no processo, que eram 3 equipes se revezando dia e noite. Aí estava o Ustra. O Ustra comandava, e major ou capitão ou major comandava as equipes de interrogatório e tortura direta. Mas ele nos acompanhava várias vezes. Ele acompanhava, ele não tinha nada de que era só comandante. Não, ele participou diretamente. Aliás, era uma das coisas que eles faziam, sabe? É o tal do choque elétrico, quando tu saía e te oferecia água gelada. E eu, na primeira vez, eu tomei. Aí o Bruno aqui me explicou. Dá o fenômeno da eletrólise, não sei o que, ou seja, te dá uma tremedeira sem tamanho, tu treme. O Ustra no dia que bota a eu chamava cadeira do dragão. Cadeira do dragão. Né? E ele entrou e deu a maior bronca. O que vocês estão fazendo com esse rapaz? Assim, tira esse rapaz aí, traz aí um copo de leite, traz um negócio cheio de hematoma. Só do choque, as marcado com hematoma. Traz tinha uns comprimidos para diminuir hematoma. E aí ele entrava na do bonzinho, ou seja, né? Vamos, senta aqui, vamos conversar, vamos. 2 minutos. E ele se convencia que não ia sair nada também. Bota de novo esse filho da puta. E o Átila, na hora que me deram o alvará, foi ele que me deu o alvará de soltura, não era o juiz da auditoria que dava, era no gabinete do Átila. Ele disse, tu vai sair daqui e se tu encontrar alguém, tu vai ser morto. Não vai ter mais coisa.
Mas é assim, como houve outros. Isso é claro, nós tivemos gente que a gente não sabe se ele já era um informante ou se tornou informante pela fraqueza. Porque a debilidade também da pessoa. Tá? Outra coisa, não cobrar de ninguém. Eu nunca. A gente lá na ilha a gente ficava furioso. Que fulano pegou. Não cobre de ninguém porque falou alguma coisa que não devia falar. Ninguém sabe o que é uma tortura, ninguém sabe o que é. E às vezes a tortura psicológica é muito maior, muito pior que a tortura física. Há momentos ali que pega uma mãe com umas crianças, com os filhos, e diz para ela: tu não sei onde é que está teu irmão. Uma lei fez isso, eu vou começar pelo pequenininho, que tinha menos de 2 anos. Aí o pessoal vem falar, vai criticar uma mãe, não entregou. Viu a companheira do valor, é trazida e levada, porque foi namorada ali. E levada e colocada, ameaça de cadeira dragão. E ela não sabia mesmo, a mãe não sabia que estava desesperada. Há determinados momentos, não se. Muitas vezes eu vejo, eu falo isso para os companheiros, não, porque fulano entregou. Vou conversar com esse cara. Aprendi a valorizar a família. Uma coisa muito importante. Marido, namorada, companheiro, mãe, pai, irmão, quem tinha filho. Porque, em primeiro lugar, por algumas mulheres. A tia do Fernando Pimentel e a tia do Dona Garcia, 2 senhoras, assumiram uma liderança diferente de mães. Eles não aguentaram. Um dia eles levaram ela no bloco, pelaram ela nas escolas. Desnudaram ela e pensaram. A minha irmã não ia de vez em quando e tal, mas minha irmã nunca deixou de ir. E ela era minha dependente econômica. Quando eu preso não tinha salário. Mas ela chegava lá no tomatinho, uma alface, uma coisa assim para ela. Louca de medo, se acabava os policiais para poder atravessar a rua. A presença dos familiares para nós, não só para mim, foi uma coisa muito, era emocionante, porque tu tinha que ficar forte perante eles. Aí no dia de visita eu fazia barba, eu cuidava o cabelo, tudo, pra que eles não me vissem fraco. Mas eles iam lá no box, elas iam levar as coisas, elas lutavam. Dia de visita, era obrigatório, todo mundo. Tinha uns malandros que ficavam a semana inteira sem tomar banho. Dia de visita era obrigatório, todo mundo veio, mas foi fazer a barba. Compara isso aqui, porque era o Tiradentes em São Paulo. Sim, eu tive o Tiradentes na Uni, nós tivemos lá. Eu e Viúna também, a gestão do aqui, só o fato de a ilha tinha essa. estar com as celas abertas. Podia tomar sol. Tomar sol. Esses de tonel, né? Fecha bem os tonéis e botava, tinha um trapiche grande aqui, que era o trapiche de desembarque, que era nessa entradinha aqui. Esse mato aqui, aqui era limpinho. Quando nós chegamos. Aqui? Aqui a gente tomava sol, aqui em cima e aqui. Isso aqui tinha uma grama bonita, eles cuidavam muito. Quero muito saber onde é que era o futebol. Tinha uma biblioteca também, né? Do outro lado. Esse prédio aqui está reduzido a menos da metade. Esse prédio aqui era altíssimo. A gente escondia livros. Lá tinha um telhado, né, teto e tal, e era também improvisado, porque a construção original não tinha telhado. Então tinha um vão lá. E a gente começou a esconder livros lá. Aí teve um dedo duro que foi um dia que eles levaram todo mundo. Ele entregou. Nós tínhamos uma biblioteca.
bem grande. tipo Chegou a que 300 e poucos livros. Mas livros de... Aí tinha esses livros do Mal, Lênin, esses aí. Não, O Raul tinha uma coleção outros. do José de Alencar, com a mãe dele. Ele leu todo o José de Alencar. E dentro de alguns livros tem um lá em casa, recortavam e botavam outras coisas no meio. O Estado da Revolução, a capa eram uns caças da Guerra da Coreia, o mundo em chamas. E o texto interno era o Estado da Revolução do livro. Mesmo aqui vocês traziam os livros. E essa parte de baixo aqui, ela com essas colunas em função da possibilidade de enchente, né? Que no inverno a água subia e às vezes esse lado também aqui esse que ele falou do pranchão, aqui tem um pranchão de concreto. Aí trouxeram ele aqui, foi eu e o Toninho esse. Porque nós achamos que não tinha nada, subiu, pegou a escada, olhou lá de cima e disse assim, não tem nada. E tinha os livros estavam lá. É comovente o depoimento. Eles estavam lá, escondidinho. Nós começamos a dar aula para os presos comuns, matemática principalmente. Tinha um companheiro o Vitor, ele tinha um conhecimento, ele era, não sei se italiano, russo, e ele era um popista daqueles tradicionais. Gente, essa aqui é a cancha de futebol, ó. Olha como ela tá bonita agora, viu? Tem várias coisas gravadas que eles fizeram. Mais de 60, acho que o máximo foram 70 presos, 65, 70 presos políticos aqui, porque não cabe também mais. Sim, é bem... E eram 8 beliches por cela, 8 beliches em cada cela. As celas lá dentro elas não eram, elas eram gradiadas, mas não eram fechadas, porque elas não tinham banheiro, não tem água, não tem nada. Isso aí era um paiol. Sim. Era um paiol de pólvora do século XIX, né? E que virou uma prisão, não só na época do regime militar, já existia uma prisão que não era de alta segurança, mas era de esconder. Um cara que apanhava muito lá, então deixava um tempo até ele recuperar aqui e depois levava de novo para mostrar para advogado, coisa parecida. A ponto que quando a gente teve aqui, teve um caso que chegaram com um preso comum, completamente todo rebentado de hidró, e a gente não deixou de desembarcar. Fizemos uma gritaria, montamos um bolo, né? Vocês não vão esconder, não vão dar um jeito de levar o cara de volta, esse cara tem que ser hospitalizado, tem que ser... E nunca mais. Às vezes vinha o cara meio já muito magro, muito... teve figuras aqui que marcaram épocas. Como é que tu pensou, Manuela? Isso, a partir dessas conversas, ou tu já tinha... Esses aqui estão há alguns anos guardados, essas colagens, mas eu acho assim que é uma sensação muito breve, assim, ela não é uma sensação intensa. Mas eu acho que eu consigo sentir um pouco a relação com o local depois de escrever, sabe? Tipo,
Às vezes os locais são muito desencarnados já do que foram, então, poxa, foi um presídio, mas foi um presídio político, né? Então aqui a gente está procurando mais ou menos esse número, porque esse número não é exato, a gente não tem... Ele é um número em aberto até hoje, mas porque não se tem registros, né? Por ser uma prisão às vezes irregular, mas eu gosto de sentir ele no local, acho que é aí que ele começa a funcionar. Mas agora aqui a ilha a gente procurou se divertir. Tinha o pessoal fazer poesia. Cláudio Boeira Garcia, companheiro lá de TAPS, foi professor da UniJuí, acho que foi diretor do Departamento de Filosofia da UniJuí. Ele começou a compor aqui dentro. Tinham 6 caras de TAPS. Quando ele saiu, eles formaram... Dali ele era o mentor, formaram o grupo, os TAPS. E foram para a primeira Califórnia da canção nativa, eles fizeram uma canção épica, poesia épica, longa, e ganharam um Washington Club lá na Uruguaiana. E depois ele se destacou. Eles tinham um cara em São Paulo, um projeto cultural, financiou um long play deles. Eles vieram, lógico, cada vez que eles iam cantar, estávamos todos nós lá, né? E ele fazia muita música. O George Fisher, que tem livros, George Fisher foi do COI, foi policial, e em 64 meses ele já rompeu, foi expulso. E ele era um cartunista. Ele fazia um monte de coisa, e nas paredes, assim, tudo aquilo. Então a gente tinha músicos, tinha poeta. Cada vez que alguém vinha do DOPS, a gente sabia que lá estava sendo bem tratado, né? Nós recebíamos com música. E tinha um grupo de trotskistas que conheciam as letras da resistência italiana, dos franceses, dos russos. Então o Vitor cantava em todas as línguas, e a gente aprendia, cantava mesmo sem saber. Bandeira Rossa, então, a Bela Tchau, Bandeira Rossa. Eu, em primeiro lugar, eu era contra a luta armada, né? Eu achava que a gente não devia ir, que tinha que buscar sempre ganhar pela conversa, pela discussão, pelo debate. Mas aí eu fui para o Congresso, eu estudava filosofia, trabalhava no Brasil Garibaldi, estudava filosofia em Caxias. Eu fui para o Congresso da UNI em 68, o 20º Congresso em Biúna. E lá fomos todos presos. Mili, tantos grandes presos e tal. Não teve tortura nem nada, mas passamos um dia andando no barro. E aí quando eu voltei de lá, não era só eu, todo mundo voltou, não tem mais saída, vou lá conhecer a cela. Aí eu cheguei, quando foi interrogado no DOPS, ele tanto tem contribuído com aquilo. E vocês se reuniam para conversar sobre as leituras, assim? A gente, em primeiro lugar, assim, né? Cada corrente se reunia separado. Parece que a luta continuava. As correntes existiam sempre. Mas pouco a pouco a gente foi vendo que não era isso, né? Que tinha outra coisa. Disputas sempre tinha. Eu digo que cadê os psicólogos aí? A Liliane, a Maria Luísa. Porque assim, tu coloca no isolamento, convivência, tu não contém as tuas características, teu humor, teus limites. Ela fez uma instalação, vocês sabem, né? Sobre os armários, né? Saída do armário. E eu fico muito orgulhoso porque foi baseado a partir de uma entrevista que eu dei para o Demetrio Xavier, no programa. Sim, que eu contei um episódio para o Demetrio Xavier que houve eu não me lembro bem que ano foi, aos 90, eu fui uma parede, fui presa por questão de droga. E aí eu fui lá, não era advogado, trabalhista, mas fui acompanhando de outros filhos,
E chegamos lá, de repente o minicampo que eu estava no outro lugar, todo mundo tinha procurado e que tinha a fossa. A fossa era a sala. Aqui, tinha grade aqui. Aqui é a cela de causeiro do Partidão. Aqui é a sala de causeiro do autor. Aqui fica o minhoca, Aqui fica o versão. Eu não peguei mesmo, mas é o Falcão, o Atanasio. Aqui separava. Com simpatia. Aqui fica o KGB. Aqui fica o KGB, aqui ficava o Edmurgo, o Akio, Catarina, que é um dos desaparecidos. Eles separados? Vocês? Não, aqui a gente foi indo, aproximação, conversa. Eu fiquei nessa sala. Eu, Valdir, Fernando Pimentel, Bola Garcia, Evaristo, Índio Barco. No final da Tinha uma coisa que eu acho muito engraçada, que eles não permitiam mulher pelada, assim, né, o retrato. Mas eles botavam um retrato da Jane Fonda, que estava no Vietnã. Então ela tinha um retrato da Jane Fonda nas galerias. Acho que o primeiro, segundo dia que eu estava solto, né? Até eu já estava comprometido com o pessoal na Alemanha, que ia voltar para ficar uns dias na Alemanha. Acho que melhor só retrato de Jane Fonda ou retrato da Jane Fonda? Direito, economia, sem dar, né? E entrei na Ana Rocha, né? E foi no meio da Ana Rocha e entra um barulho de uma sirene. Mas o troço é fantástico. Eu entrei dentro da Cepal. Eu entrei dentro da Cepal, assim que sem pensar. Entrei dentro da Cepal e comecei a pegar os livros da livraria da Cepal. Eu estava relativamente tranquilo, sim, no sentido de saber por que eu estava preso. Tinha plena consciência disso. Acho que todo um pessoal que teve uma militância política tinha consciência de que numa ditadura você ser um preso político é uma possibilidade. Então isso ajudava muito. E como o processo que nós estávamos, né, era muito, ou seja, não tinha nenhuma acusação de morte, de problema de assalto a banco, de luta armada, de o nosso processo era algo que hoje é ridículo, né? O meu processo era assim, era tentativa de organização de partido proibido. Quando na Constituição da época dizia que o regime era pluripartidário, né? E nós estávamos presos por tentativa de organização de partido proibido. Quem é que diz o que é proibido? Como o AI-5, o AI-2, o Ato Institucional número 2, fechou todos os partidos e deixou só a Arena e o MDB, fora disso tudo era proibido. Outro aceitava a Arena ou o MDB e fora disso era um crime. Quer dizer, é um absurdo, um negócio completamente maluco, né? Então, mas vocês são subversivos. O que é subversão? O que é subversão? Ser contra o governo, ser contra o... Bem, nós somos contra esse governo, que é uma ditadura, que rompeu com a democracia. Então, o processo era um processo destinado a ser uma farsa. E por isso que a gente estava, digamos, relativamente tranquilo.
atirando, né? Porque a ordem era atirar no que se movesse, então os guardas atiravam nos arvapé, né? Em algum bicho que tivesse por aqui. Uma coisa bonita da ilha, viu? Mês de setembro, primavera, o pôr do sol se cruzando com o nascer da lua. Esta é uma história verídica. Mas as canções não. As canções são invenções, sentimentos, a poesia que o pensamento gerou em mim. Postais com letras miúdas escritas atrás feito rabiscos. Hieróglifos de uma linguagem entre amigos, de um mundo distante, suave melancolia. A correspondência entre meu tio Abrão e seu primo, jovens crescidos juntos desde a infância, tempo em que os pactos para o futuro são firmados. Um por todos e todos por um. Obrigada, Vanessa, por esse filme. Obrigada, Raul. Obrigada, Paula. Obrigada, Manuela. Alguém quer começar a falar, né? Paulo, Raul. Sei que é difícil depois de tudo isso, né? Mas vamos. Vou apresentar então oficialmente os nossos convidados. O Paulo de Tarso Carneiro foi militante político desde jovem. Antes de 64, sob a liderança de Diógenes Oliveira, participava de grupo de resistência ao golpe contra a democracia que já se anunciava. Inicialmente, adepto de resistência pacífica à ditadura, muda sua tática ao ser preso em 68, Congresso da UNE. Aderindo à luta armada, participa da organização Palmares. Em 1970, é sequestrado dentro da agência do Banco do Brasil, em Garibaldi. Liberado da cadeia em 1971, embora custodiado pela auditoria militar, onde assinava presença semanalmente, era vigiado ostensivamente pelo DOPS. Mesmo assim, não deixou de continuar, sob diversas formas, participando da resistência. Em 1978, participa da criação da tendência socialista do MDB, sob a liderança de Raul Ponte, e em 1979, participa do processo da construção do PT, junto com Olívio Dutra, Clóvis e Gelfried Raul Ponte e centenas de militantes operários, estudantis, profissionais liberais e muitos perseguidos pelo regime militar. Quer começar, Paulo? Depois eu apresento o Raul. Olha, sempre que eu assisto isso, mesmo que ali eu participei, as emoções ainda mexem com a gente, né? E principalmente numa conjuntura que nós vivemos, onde ainda permanece sempre o receio do retorno, né? Quando vê, volta e meia, não há dia que eu não abra o computador para ler alguma coisa e ler os noticiários e aparecer um, um idiota, um babaca para falar em acabar com a esquerda, tudo isso. Isso realmente então, mexe muito com a gente. Eu acho que essa ida à ilha, eu fui algumas outras vezes com o professor Padrós, está agendado agora uma ida com a Nanda Simões, também uma pesquisadora. Agora, em dezembro, com ela lá na ilha, obviamente mais um grupo. E eu faço questão sempre de estar contando como é que foi para que a gente nunca esqueça. Porque eles não esquecem, né? Então, nós não podemos esquecer. Dói lembrar? Sim, dói. Mas hoje eu só me sinto mais forte. Quanto mais velho eu fico, mais forte eu fico na resistência, nas emoções de lembrar. Tal. Eu acho que é importante esse trabalho que vocês fizeram. Fiquei apaixonado pela Manuela Cavalhinho, pelo trabalho que ela fez,
pela exposição que ela fez na prefeitura, saindo do armário, por uma exposição que eu assisti dela lá em Curitiba, com as lembranças dos presos políticos lá do Paraná, a relação, tortura. E no dia que eu fui ver a exposição, eu estava em Curitiba, fiquei feliz da vida de ver um monte de jovens de curso primário sendo conduzido pelas professoras para ver aquela exposição. Eu bati fotos, é uma coisa muito importante ver jovens hoje. Eu, eu tenho aceitado o convite, às vezes, para falar, para dar depoimento, mas ainda o que mexe mais comigo é quando me convidam em escolas. A última foi no Padre Reus, aqui na Cavalhada, na Assunção. Incrível, eu e a Suzana Kinijan, não sei quantas crianças, quantos jovens tinham lá, mas eram mais de 200. E o melhor é quando termina e eles vêm te abraçar, solidário, eles vêm conversar, eles querem saber mais, eles querem tomar conhecimento. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui, né, o Museu da Memória, é muito importante. Deixar esses registros, contar um pouco, falar sobre o que a gente fez, para mim não é nenhum ato de heroísmo, para mim é um ato para mim, de memória e de lembrança e de falar sobre a experiência, certo ou errado, né? Não importa as críticas que tenham ou que tenhamos, né? Sobre o que foi feito, o que importa é o que era, qual era a conjuntura, a ausência de possibilidade de democracia naquele momento. Então, eu fico muito contente, estou aqui, meio atrapalhado, às vezes me atrapalho aqui no computador, mas hoje consegui sair bem. Tá? Muito obrigado, o Edson, que eu já conheço. Bom, e o Raul aqui, a gente, eu acho que eu e o Raul, se sentarmos para conversar sobre o que houve, 2 horas, 3 horas vai ser pouco. Tem muita coisa. Eu tenho sido testemunha de pessoas que reivindicam a indenização que o governo dá para quem foi preso, torturado. E eu já foram mais de 10 que eu fui testemunha. Eu acho que eles, os torturadores, se estivessem vivos, ficariam bravos, né? Porque durante todo o processo de tortura eu me apresentei como um jovem cristão humanista. Eu não era cristão, humanista sim, eu era comunista, e eu era um ingênuo. E hoje, quando eles veem que eu dou um depoimento para mais de 10 pessoas pedindo demanda e o que, que se conta, eles são capazes, se tivesse chance, de me levar de volta para lá, para a tortura. E eu vou porque, tudo bem, tem um fundo financeiro ali, uma indenização e tal. Muitos eu não via há muitos anos, não sabia mais nem se existia ou não, eles me procuraram. Eu não me nego, não me nego porque isso tem que ficar registrado. Tá? Isso tem que estar sempre. Fico contente quando professores dizem que estão falando sobre isso nas salas de aula. Fico contente. Então, gente, muito obrigado aí para quem organizou, muito obrigado para Maria Luísa, né, que é o meu ponto de apoio aí na Clínica do Testemunho, sempre ativa, e fico feliz. Obviamente que estou aqui tomando um aperitivozinho para manter o equilíbrio emocional, não repare. Estou doido para ouvir o Raul falar. Obrigada, Paulo. Raul, então eu vou apresentar o Raul. O Raul é professor de História e Ciência Política, aposentado, ex-deputado estadual e federal no Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre de 1997 aos anos 2000, fundador do PT em 1980. Uma pequena mini bio do Raul. Raul, por favor. Obrigado, Maíra. Enfim, é um prazer estar com vocês de novo. Inicialmente, queria cumprimentar vocês pelo trabalho realizado, né?
Esse trabalho da Vanessa está muito bom, né? Interessante. Não sei se pelo. Eu estou aqui com um celular, então eu senti um pouco de prejuízo no som, principalmente no período em que estávamos dentro ainda da barca, né? Acho que prejudicou um pouco algumas falas, mas está muito bom, excelente a ida, a visita que fizemos à ilha. Queria cumprimentar a Manuela também pelo registro, né? E essa ideia de estabelecer esta descomemoração, né, do golpe. E a Associação Psicanalítica aí que propiciou e que organizou vocês, contratou para que se realizasse essa viagem. Uma das pessoas que estavam, eu não cheguei, mas no chat ali, é, comentou se a volta na ilha, né, visitar a ilha de novo, com as marcas profundas que sofremos, como era isto, né? O que a gente sentia ou não. Olha, o Paulo, de certa forma, respondeu isso numa das perguntas, né? Porque nós tínhamos uma militância nos anos 60. Eu cheguei a militar no Partido Comunista Brasileiro nos anos 60. Em 68, participei na formação de um outro partido. Rompemos com o Partido Comunista Brasileiro por uma série de razões, divergências de compreensão daquela conjuntura, do golpe, de interpretação da história brasileira, do comportamento das classes sociais, da visão de alianças que ocorriam naquele momento. Então, essas coisas todas nos levaram a uma crítica profunda, e os anos 60 viveram a formação de vários grupos. Alguns assumiram a influência muito forte da Revolução Cubana, a ideia da guerrilha, a ideia, né, da propaganda armada, a ideia de que a guerrilha poderia ser um start, né, um deflagrador de uma luta social muito maior. Outros grupos não. Outros grupos entendiam que era necessário uma crítica ao stalinismo, uma crítica às visões predominantes da esquerda até então, que havia necessidade de uma crítica ao populismo brasileiro, ao populismo latino-americano, representado na época, né, pelas figuras clássicas aí da nossa história, e que era fundamental, importante, primeiro se, se a gente achava que a luta era pelo socialismo, a primeira coisa a fazer era organizar um partido socialista. Essa era a nossa convicção na fundação do POC, na fundação do Partido Operário Comunista em 1968, né? Que gerou todo um processo de perseguição, um processo de denúncias, um processo, e é por essa razão é que fomos presos, né? Pelas lutas que a gente fazia de resistência à ditadura. Eu fui presidente do DCE Livre aqui da Universidade Federal, e o nome DCE Livre porque nós sustentamos a realização de eleições. Chegou um ponto na ditadura, um pouco antes até do AI-5, né, onde acabou até o habeas corpus, acabou todas as prerrogativas constitucionais que a cidadania tinha. Antes mesmo disso, a ditadura já tinha proibido os partidos, proibido os sindicatos, e em 67 proibiu até a eleição para diretório central de estudantes. Imagina o grau que se chegou no regime militar, autoritário, ditatorial, né? Então, eu não visitar a ilha, para mim, tem
momentos realmente que são duros, difíceis, mas na ilha a gente estava preso, né? Nós tivemos situações lá muito negativas, né? Mas toda essa fase de torturas, onde ocorreram mortes, né? E aonde isto tinha técnicas bem diferenciadas, tipo o que era aqui no Rio Grande do Sul, no DOPS aqui da Polícia Gaúcha, e o que era a Operação Bandeirantes em São Paulo, dirigida pelos militares, pelo então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, e outros organismos semelhantes à UBAN, a Operação Bandeirantes, que foram organizados no Rio de Janeiro e em outras capitais para fazer um processo sistemático, científico, né? Trazendo as técnicas mais apuradas da CIA americana, das experiências francesas na Argélia, de como estabelecer a destruição do indivíduo, de como destruir, de como torná-lo isolado pelas políticas de separação dos presos, os primeiros períodos sempre em solitárias, para quebrar a resistência, para mostrar que a gente estava impotente, né, em relação à ditadura e a quem comandava aqueles órgãos, até o processo científico de ter permanentemente equipes na Operação Bandeirantes, 3 equipes rodavam noite e dia, então você não sabia nunca quando seria chamado, não tinha noite, não tinha dia, não tinha esse processo todo. Eu, ao menos, pelo relato das pessoas que foram presas aqui no Rio Grande do Sul, não tinha chegado a esse grau de sofisticação aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, essa situação, tanto na UBAN como no DOPS, né, porque o órgão oficial onde você fazia o depoimento formal para um processo judicial era feito no DOPS. O presídio Tiradentes, em São Paulo, se transformou num presídio de presos políticos, a maioria, né? E ali nós estivemos em 71, eram centenas de presos que estavam. Havia uma ala feminina, né, uma ala onde estavam presas as mulheres, as companheiras nossas das várias organizações também. Nesse momento já era o momento que você já tinha passado pela Operação Bandeirantes, tá? Então, o maior número de assassinatos, mortes ocorridas por exagero de pau de arara, por choque elétrico, por parada cardíaca, enfim, ou pelas simulações e encontros que eram levados para ver se prendiam mais alguém, né? Nesses encontros, às vezes, ocorriam acidentes, entre aspas, onde alguém era atropelado ou era morto a tiros porque estava fugindo. E a Folha de São Paulo, o Estadão, essa imprensa de merda que a gente tem até hoje, ela legitimou tudo isso, né? Ela legalizava tudo isso porque ela reproduzia as notícias exatamente de acordo com como saíam do DOPS e da Operação Bandeirantes. Então, voltar à ilha é também um momento de rememorar muitos companheiros, né, que ali conosco estiveram. Ali nós chegamos a uns 50, 60 presos políticos em 72. Acho que foi o maior número. Também ali as instalações não permitiam mais do que isso. E que também
marca profundamente a gente pela amizade, pela solidariedade, pelo apoio mútuo, né, que a gente passa a ter em situações como essa. Então, eu não tenho nenhum problema de voltar à ilha, né, para visitas ou para registros como esse. Então, agradeço profundamente essa oportunidade. Acho que o Paulo partilha isso também, tenho certeza, pela relação que a gente sempre teve antes ou durante o período da ilha ou posteriormente, quando nos reencontramos, né? Seja na tendência socialista do MDB, é, ou na fundação do Partido dos Trabalhadores, que, de certa forma, culminou o sonho de toda uma geração dos anos 60, 70, que brigava para que a gente tivesse um partido que fosse efetivamente socialista, que fosse que fizesse a organização, a propaganda, a luta concreta pelo salário, pela previdência, pelos direitos sociais que depois conquistamos em 88 na Constituinte e que tem marcado a nossa luta e a nossa vida de lá para cá. Então, é, essa é a minha resposta ao chat ali, que ele colocou essa questão. Não, não tenho nenhum trauma em voltar a ilha. Acho até que seria importante, assim como outras situações no mundo inteiro, né? A, a escola da Armada em Buenos Aires se transformou, né, num dos museus mais importantes hoje sobre as torturas, sobre a morte, sobre o número de pessoas que ali foram assassinadas. A escola da Armada foi assim, de longe, né, um instrumento de centenas, né, muito mais, é incomparável o número de mortes que ocorreram na Argentina e no Chile com o que ocorreu no Brasil. Né? Foi na Argentina, todos os estudos lá avaliam em torno de 30 mil, na sua maioria esmagadora, jovens, homens, mulheres, né? Que estavam. Era uma vanguarda social que se perdeu, que foi assassinada por uma ditadura, que no caso da Argentina foi julgada, tá? Diferente do Brasil. Diferente do Brasil, na Argentina, muitos desses generais acabaram presos, mesmo o presidente da República, né? Sendo julgados pelos crimes que cometeram. Aqui a anistia, conservando a tradição brasileira de acomodação, né, de buscar acordos. No Brasil, a anistia acabou anistiando a todos, as vítimas e aos algozes, né? Numa situação singular, comparando com o que ocorreu em outros países. Mas eu acho que o trabalho de vocês, o trabalho, né, da Manuela, é importantíssimo de manter vivo. E agora vocês também, né? Acho que o trabalho que a Associação Psicanalítica fez ao longo dos últimos anos, envolvendo vários membros da associação, ouvindo e recuperando, né, esse processo é, é importantíssimo. Nós temos essa dívida ainda com a história brasileira. E o esquecimento e a ausência da história, a ausência do conhecimento histórico, é uma das formas mais fortes para perpetuar, né, para perpetuar a dominação de classe, para perpetuar o país numa situação de enorme dificuldade para encontrar o seu rumo, para encontrar alternativas, saídas. Quer dizer, a vida política brasileira é um atraso permanente, né?
mesmo com a abertura, mesmo com a Constituição de 88, o sistema eleitoral, as organizações que devem sustentar o sistema representativo que vem lá do liberalismo, né? Aqui no Brasil, nós continuamos tendo uma farsa de partidos políticos, continuamos tendo um processo eleitoral, né, que o voto nominal, nós não temos nem proporcionalidade única, né, ainda, nem proporcionalidade única em todo o país para eleger, para a cidadania escolher a Câmara Federal. E está em vigor isso ainda, né? Então, essas coisas é que explicam o resultado eleitoral da semana passada, né? É possível você ter 35 partidos políticos, votar em números de indivíduos, votar em números de partidos em que o cidadão não consegue identificar o nome, o programa, o que ele significa. Não há história nesse processo todo. Então, já estou aqui falando demais e só quero reforçar aqui o meu agradecimento e a gente está à disposição quando a associação ou vocês individualmente, né, a Vanessa, a Manuela, a Maíra, que foi uma das organizadoras, quiser ou precisar ou quiser nos convidar, a gente está aí. Falo pelo Paulo também, como ele já disse, né? A gente está à disposição. Muito obrigado, Maíra. Tá? Obrigado, um abração para todo mundo aí. Obrigada, Raul. A gente teve a sorte de a Manuela conseguir vir hoje. A gente estava na dúvida, né, Manuela, se ia poder vir ou não. Que bom que tu tá aqui. E eu já vou avisar a todos que a gente está terminando uma exposição sobre o trabalho da Manuela no museu, que ficou lindíssima com o trabalho dela os esqueletos do guarda-roupa, os epigramas. Mas isso vai ficar para o mês que vem, daí a gente já vai dar a data e a gente vai seguir com a Manuela muitos trabalhos aqui. Deixa eu apresentar a Manuela oficialmente. A Manuela Cavalinho é artista visual, doutoranda em artes visuais pela UERJ. Manuela, que bom que tu veio. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Que prazer encontrar Paulo aqui, que eu não vejo há um tempo, e rever Raul, e também a equipe do museu, com quem eu passei bastante tempo esse ano. Eu fiquei pensando, Maíra, que assim como quando eu conheci o Paulo, né? Eu conheci o Paulo pelo rádio, pelo programa do Demetrio Xavier ali, foi tocado esse assunto no vídeo. Eu estava em casa, lixando umas madeiras e eu vi algo sobre o Palácio da Polícia. Lembrei que meu pai tinha trabalhado lá, então escuto. Quando o Paulo volta ao Palácio da Polícia, já como advogado nos anos 90, e olhando para o chão, ele reconhece que estava no mesmo local onde ele era conduzido para a fossa. E eu acho que hoje que a gente está aqui com o Paulo e Raul, e também com o vídeo da Vanessa, o que a gente também está fazendo é escutar, né? Um testemunho de alguma forma, entrecortado com outras coisas. Quando o Raul comenta da Cia e da Argélia, né? Das técnicas para quebrar alguém, eu acho que a gente de novo se reúne para fazer uma escuta coletiva. E eu escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado, que se chamava Não Ver no Meio das Salas Relíquias do País. E em algum momento eu escrevo como isso me angustiava, né? Desde que o Paulo, desde que eu ouvi o Paulo num testemunho na E-Carta até hoje, a história passa, os anos passam e a gente continua nesse ponto no Brasil. Então, talvez por isso esse trabalho de insistência do museu ou de inscrição dessas memórias, assim também como é
Museu da Resistência em São Paulo sejam fundamentais para a gente pensar umas memórias que são tão próximas ainda da gente no tempo, mas que não tem essa inscrição. Então, revendo e com muita alegria, revendo o Paulo com plena saúde, com plena atividade, eu pensei que a gente participa aqui, né, de um encontro de história viva e, enfim, como o Raul termina falando dessas eleições que tudo se estende até hoje, entre trancos e barrancos, a gente não sabe para onde vai esse país e essa coisa toda. Mas acho que eu fico com esse pensamento, assim, conheci a Argentina esse ano, senti algumas coisas diferentes daqui, alguma consciência, enfim, política e entre as mulheres muito mais elaborada, mas pensando que também esse nosso trabalho de ouvir é fundamental. Eu queria fazer uma pergunta para o Raul. Raul, adorei a tua expressão em alguns momentos do vídeo, e eu queria te perguntar se era a primeira vez que tu voltava à ilha, ou se tu já tinha retornado. Não, eu já tinha ido de novo, né, à ilha. É, acho que em duas oportunidades. A última que eu tinha ido, acho que o Paulo também nos acompanha, acho que sim, foi quando houve um encontro de direitos humanos aqui em Porto Alegre, com gente do Uruguai, da Argentina, de vários países da América Latina, organizado pelo Jair Christ, né, que foi o organizador do evento aqui em Porto Alegre. E durante o evento foi pensado ou foi sugerido e foi organizado uma ida, né, uma ida à ilha para conhecimento, para as pessoas de outros países que estavam aqui, né? Mas a ilha foi isso, a ilha tinha ali não funcionavam interrogatórios, não funcionavam nenhum cartório de processo, de elaboração de processo, né? Lá era uma espécie de lugar para meio que esconder presos políticos, né? Tirá-los o presídio central daria chamaria muito atenção. Os quartéis estavam cada vez mais complicados, porque já tinham vários presos que estavam em quartéis dos militares, né, do Exército, e não eram adequados a isso. O DOPS era muito pequeno, né? Então a ilha foi uma forma de procurar deixar isso um pouco escondido. As visitas eram raras, porque era uma vez por semana, mas quando tinha vento ou chuva, a barca que era contratada pelas famílias já não ia da ilha, então a visitação já era restrita, né? E nós ficávamos ali isolados, um pouco esquecidos, né, do que estaríamos caso fosse o Tiradentes, por exemplo, em São Paulo, que depois foi demolido e hoje é uma estação de metrô. Todo aquele espaço onde existia o Tiradentes era uma visitação permanente de pessoas para saber notícia, advogado, comissão de direitos humanos visitando. Então, imagino que a ilha foi preparada, nem foi preparada, os primeiros presos que foram para lá é que exigiram condições mínimas, né? De colocar beliche, estrados nas celas, que elas, como algo para os presos comuns, aquilo era um horror, dificilmente alguém saía vivo de lá, né?
um inverno naquela ilha, sem estrado de madeira, sem beliche, sem coberta, sem comida que a gente controlasse minimamente a qualidade, né? Aquilo lá não era uma cadeia, não era um negócio completamente provisório, inadequado, mas que acabava gerando a possibilidade de um convívio. Vocês visitaram as celas, né? As celas não tinham água, não tinham sanitário, não tinham. Então, era obrigatório deixar as celas abertas. Hoje, nem as grades mais existem, devem ter sido roubadas. Acho que foram roubadas para vender como ferro velho. A Casa da Guarda também não existe mais, só existe ali aquelas colunas, né? Que ali tinha uma construção grande que era onde funcionava a cozinha, essas coisas todas, que dava condições mínimas de se habitar a ilha, né? Mas ela não existe nem foi feita para ser presídio. Aquilo lá era uma aberração. Mas nos permitia um convívio muito sólido, muito forte. O debate, a leitura, a nossa biblioteca tinha muita literatura, também tinha vários livros contrabandeados, com capa diferente, com nome diferente, mas com conteúdo que nos interessava. E essas coisas chegavam lá também, né, com alguma aliança com brigadianos que eram considerados relapsos e deixavam eles, coitados, lá presos também, que nem a gente, durante vários dias, porque a guarda que controlava a barca, né, que ia todos os dias até lá, então até nesse aspecto, com presos comuns que faziam limpeza na ilha, que eram levados sem nenhum critério, trabalhavam de graça, a maioria não tinha processo. Então, a relação conosco acabava ajudando eles a pensar melhor esse quadro, essa situação. A gente incorporava esses presos no nosso coletivo de comida, de esporte. Normalmente era o time dos subversivos contra o time que eles mesmos se autodenominavam vagabundos. E, então, isso aí criou uma relação muito forte de amizade que perdura até hoje entre muitos de nós. Infelizmente, vários já morreram, né? Mas é isso. Eu não, né? Acho que a ilha mereceria talvez esse aspecto da memória, né, de ali ser feito um trabalho de memória da ditadura, do regime militar, né, da ausência de direitos humanos. Isso é que caberia ali. Mas está muito abandonada, muito. É isso, Manuel. Edson? Bom, eu imagino que em 50 pessoas aqui, mas certamente muito mais gente vai ter acesso depois a essa conversa. Eu imagino como todos o quanto é comovente a gente poder estar aqui mesmo online e ter, de alguma maneira, viajado junto novamente para a ilha. Imagino que muita gente aqui, através das imagens, pôde, de alguma maneira, colocar o seu pensamento nesse lugar que é tão perto que o Guaíba e tão longe, né? Isso que o Raul acaba de falar, como esses lugares abandonados, o quanto seria fundamental, né, essa utopia, esse sonho de que isso possa, quem sabe, algum dia se tornar um memorial. Já que trabalhamos tanto aqui no
na POA, no Instituto Apoa, com o nosso museu das Memórias Impossíveis, é como a gente criar, né, com os vídeos que a gente faz, com as exposições, esses lugares de memoriais, né? Mas como esse espaço, essa ilha tão linda, né, e ao mesmo tempo com as histórias tão terríveis. Bom, acho que o Raul tocou nesse ponto, como seria importante uma atitude política de governo, evidentemente, né, se que pudesse tornar um memorial. Mas eu queria, muito rapidamente, até tocado aí pelo filme da Vanessa, que talvez ela possa também nos falar um pouco, eu me lembrei muito, e houveram vários comentários, não estou ouvindo, enfim, nós estamos, de alguma maneira, um filme com uma certa improvisação, sem o material necessário, mas eu achei muito interessante, porque agora, revendo o filme, me lembrei muito de um texto do Kafka, que se chama Colônia Penal, não sei se quem tem presente, onde há uma sessão de tortura no texto do Kafka, e a pessoa que está torturando alguém que nem sabe por que está sendo torturado, o torturador com o ajudante tentam conversar, mas não se escutam, porque a máquina de tortura é muito barulhenta. Então, essa é uma uma evocação que eu trago, e foi um desafio, depois a Vanessa pode falar um pouquinho, esse ruído do motor, todo um trabalho que foi feito para tentar diminuir o ruído do motor e as falas de vocês. Mas eu achei isso metaforicamente interessante, aquilo que não se ouviu, muita gente até saiu, fica meio, né, decepcionado que não dá para ouvir, mas não sei, eu fiquei pensando que isso se incorporou até esse projeto desse documentário, desse esforço de poder ouvir essas palavras por trás do ruído do motor ou do ruído da violência, né, daquilo que não pode ser dito, e isso me tocou profundamente. Essa ideia me veio agora, né, ou seja, aquilo que pode ser uma deficiência técnica não tenha sido, né, pensado, mas entra um pouco vamos dizer assim, no estilo do filme. E só para terminar com duas cenas muito bonitas de esperança, como essa que o Paulo trouxe, muito comovente, Paulo, com esses jovens ali, 200 crianças que vêm ali e escutam isso é esperança, né? Que de alguma maneira a gente deve apostar nessa transmissão, nesse nosso esforço de transmissão. Mas eu queria, e também vou convidar a Gabriela e o Raul, depois pode falar disso, porque muita coisa aconteceu na nossa visita e as coisas aconteciam, as conversas, e tudo foi feito muito ali no acaso. Depois eu fiquei sabendo, Raul, que a partir da Gabriela escreveu um lindo texto que tu pegou uma planta, não sei exatamente o que foi, da ilha, e levou, não sei, para plantar em algum outro lugar. E a Gabriela escreveu um pequeno relato, e eu achei uma imagem muito, muito bonita de trazer algo vivo dessa ilha abandonada, uma planta, e eu queria só trazer essa imagem como algo dos pequenos acontecimentos dessa jornada, e o que a gente pode fazer, né, depois disso. E do Paulo, queria muito te agradecer, eu já te disse isso pessoalmente, mas o Paulo, numa conversa, me deixou um livro no meu consultório, Poetas da Dura Noite, organizado pelo Raul Elwanger, um gesto que me tocou profundamente, e também como esses relatos, né, esses poetas né, que escreveram, que publicaram, né, tem alguns livros que foram publicados que eu acho muito interessante que a gente possa conhecer, e para mim também foi como uma espécie de planta, sabe? O que a gente, dessas histórias terríveis, pode, de alguma maneira, colher, né, como esse gesto ali do Raul, o texto da Gabriela, que nos trouxe isso, como trazer vida, né, para essas cenas aí tão violentas. Era isso, só para
dizer que esse trabalho ele é um trabalho de todos nós. Acho que todo mundo que está aqui está convocado a entrar nessa história e que a gente possa coletivamente fazer esse esforço para que mais gente saiba dessas histórias, sabe? Que a gente possa criar esses espaços de memória e memoriais num país tão carente de memoriais, né? A gente vai para Buenos Aires, vê a Escola da Armada ali onde teve a tortura como um grande museu, o Parque da Memória, e aqui, né, o que que a gente tem? Porto Alegre, né? Tem ali o Dopinho, aqui no Bonfim, ainda uma casa, seja, tantos lugares que eu acho que é um pouco o que a Manuela tenta fazer com seus trabalhos efêmeros, esses epigramas, é como que a gente pode escrever essa história na cidade. É um desafio, eu acho, para todos nós, e a gente tem muito trabalho aí pela frente. Então, muito obrigado aí por esse momento. Antes de passar a palavra, Vanessa, acho que é importante tu aparecer um pouquinho aqui para conversar com a Oi, gente. pessoal. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos, né? E dizer que foi assim, como um desabafo aqui, um trabalho difícil, no sentido de que a gente tem mais uma hora de testemunho, tá? Esses 50 minutos é só um recortezinho, né? Tem bastante material. Foi um passeio de uma hora e pouco de barco, onde o testemunho ocorreu durante todo o tempo. A gente tem uma gravação de uma hora e 5 minutos completa. E tem mais uma hora de passeio na ilha, né? Então, tem bastante material. Eu tive que recortar, né? E Mas o que eu queria dizer, gente, assim, e claro, pensamos com o Edson trouxe das dificuldades, tinha o barulho do motor, era infernal. As conversas, porque não foi planejado para ser um documentário, né? Era um passeio, uma conversa, né? Entre muitas pessoas. Então, para que isso se tornasse um filme, nós assumimos, né, ali no museu, de que faríamos da melhor maneira que pudéssemos, né? Então, assumindo todas as conversas paralelas, todos os ruídos, né? Todas as mudanças de luz, né? Vocês podem perceber que tem cenas com muita luz dentro do bar, parece que desligam a luz, era o sol, né? Eram as nuvens que tudo foi assumido, né? Na sua potência máxima, porque a gente entende que é um documento, né? Esse registro, ele tem esse valor. Então, ele é mais do que um filme, né? Eu espero muito que um dia ele possa estar circulando, né, nas escolas, né, como outros trabalhos que o museu vai fazendo, né, contando essas histórias, como um documento. E o que o Edson muito bem trouxe era o que eu também estava pensando sobre essa. A Manuela usou a expressão aos trancos e barrancos. E aí o Edson traz, né, da imagem dali do vídeo que vai travando. E eu me lembrei muito, assim, dos trabalhos que a gente fez aqui pelo coletivo de psicanálise em Santa Maria, sobre a tragédia da Kiss. Isso acontecia muito, era muito frequente com as máquinas, né? Toda vez que chegava no ponto de contar com a máquina, né? Nós íamos assistir o documentário lá do Marcelo Canelas, né? Ele foi testado, o filme 1000 vezes, com todo equipamento, um documentário super bem trabalhado, com todos os recursos. Ele simplesmente travava. Então, eu faço essa leitura, assim, te acompanho, Edson, de que não há como fazer uma transmissão sem ruídos, né? De memórias tão difíceis. Então a gente vai ter que também se colocar nessa posição de escuta, de suportar, né, tudo isso que vem junto, assim, que a gente não consegue acompanhar, né, tão bonitinho. Assim, nós testamos o filme, ele funcionou bem, né? Então é isso. Agradecer a todos, dizer que é uma honra, né, poder
ter acompanhado, né, esses testemunhos todos. Um abraço. Obrigada, Vanessa. E é importante dizer trazer essas histórias de bastidores, né, Vanessa? Porque foi quase heróica. Tu fez com quase zero recursos, né? Esse trabalho no teu tempo livre, né? É uma isso tudo por muita vontade de registrar e transmitir o que nos foi transmitido naquele passeio, né? A gente ficou com essa uma necessidade de colocar adiante o que vocês, Paulo, Raul e Manuela, nos trouxeram aquele dia. Mais alguém, gente? Antes de começar ir para o fim. Deixa eu fazer só um registro, por favor. Está me ouvindo? Pode falar, Paulo. Eu até coloquei ali no chat. Eu acho que houve durante o governo Tarso um projeto para transformar a ilha num museu da memória, museu de direitos humanos, alguma coisa semelhante. Eu me lembro que eu fui convidado lá na Secretaria de Obras para descrever como é que era a ilha, as divisões, né, a engenharia, e isso morreu, né? Não foi nada. Mas o mais interessante que eu quero registrar é que antes de nós irmos para lá, teve a ilha recebeu em 60, eu não me lembro exatamente o ano que morreu, foi assassinado Manuel Raimundo Soares, o sargento. Acho que foi 65. Ele teve lá na ilha. Ele teve preso na ilha. E ele registrou essa memória através de cartas à companheira dele que estava no Rio de Janeiro. E essas cartas falam do sofrimento dele, mas são muito poéticas, são românticas, tá? Falam do amor dele. Mas antes do Manuel Raimundo, teve duas mulheres presas lá. A Enita Lasca de Freitas e a Vera, que eu não me lembro o sobrenome. Em 65 houve uma atividade, eu não me lembro, mas o Raul deve lembrar o nome que foi chamado, entraram alguns militares, alguma resistência, quando o Manuel Raimundo foi preso. E, e o chefe da ilha, né, e ele contou para mim que o Manuel Raimundo foi entregue, ele tinha um livro de registro para os militares, e o Manuel Raimundo vai aparecer depois morto, né, no Guaíba. E ele disse que ele registrou e que as folhas que constavam no livro de atas que ele registrou foram arrancadas. E ele era acusado de ser um dos torturadores. Então, a ilha tem muito registro para ser feito lá, e eu acho que se a gente pudesse marcar a importância daquilo lá como um memorial de direitos humanos, um memorial, né, do que foi a ditadura naquele período, principalmente, seria muito interessante. Raul, quer colocar alguma? Não, só reafirmar essa informação do Paulo, né? Naquele trabalho feito sobre o início dos primeiros anos do regime militar aqui, as consequências disso aqui no Rio Grande do Sul, elaborado por jovens estudantes aí sobre uma espécie de reconstituição da história, quando eles falam sobre o caso do Mãos Amarradas, né, o caso do Sargento Raimundo, esse registro está ali também. Ele está registrado que ele foi levado para a ilha, depois retirado de lá, e uma falsa liberdade. Libertaram ele para poder criar o álibi de que ele foi libertado formalmente para ser perseguido logo depois e preso aí clandestinamente.
foi quando o sargento Raimundo, foi assassinado, né? E depois encontrado o corpo com as mãos amarradas aqui no Guaíba. Esse é um fato mesmo. O Edson lembrou algo que dizer, olha, Edson, está muito bonito. Eu trouxe comigo realmente uma recordação, uma lembrança que era um pequeno cactus, né? Lá daí. E ele se desenvolveu muito bem, está muito bonito, grande. E cada vez que eu olho para o cactus, eu me lembro, vejo ele, me lembro também me lembro da ilha, me lembro, né? Assim como eu tenho comigo aqui uma foto muito bonita aérea da ilha, é, feita há muito tempo por um dos bons fotógrafos aqui de Porto Alegre, que eu guardo comigo também de lembrança, de recordação, da ilha, né? E nós, enfim, eu tenho ainda, ganhei de presente lá de um companheiro que estava preso também, do Fábio Marenco, né? Ele é, foi um dos que ficou mais tempo preso. Depois, no nosso processo, ele foi levado de novo para São Paulo com novas acusações. É, ficou 5, 6 anos preso, depois foi solto e veio a morrer em situação muito pouco esclarecida em Curitiba, já num outro momento, no momento em que o PT já estava organizado, ele chegou a militar também nos primeiros anos do PT, e, e ele foi assassinado em Curitiba, numa situação pouco clara até hoje. E ele trabalhava com madeira e aqueles, acho que chama pirógrafo ou coisa parecida, né, que fazia quando a gente conseguia ter energia elétrica lá, que não era muito boa, era com um motor lá pequeno, né, é, eu guardei isso comigo. Ele é uma forma, uma espécie de uma passeata de uma gravura com queimada, né, na madeira, que foi o Fábio que fez. Assim como o, nós tínhamos um outro companheiro nosso que já faleceu também, que era enfermeiro. O, ele, ele se especializou em fazer jogos de xadrez com as figurinhas todas feitas em madeira. E não era só um artesanato bem feito, bonito, né? E que era uma das coisas que a gente conseguia vender para ajudar as famílias que estavam em situação pior, de outros presos políticos, né? Mas também tinha um elemento surpresa, que a madeira que era usada para fazer o tabuleiro, né? O tabuleiro ele era coberto fazia o xadrez do tabuleiro em couro, e era uma forma também de tirar cartas ou documentos escritos entre o couro e o tabuleiro, é, que ninguém imaginava que ali, naquele honesto e simples jogo de xadrez, estava saindo alguma carta, alguma opinião, alguma coisa, driblando a vigilância das visitas ao domingo. Então, essas recordações lá da ilha são muito fortes, e a gente conserva isso também com muita força. E quero te dizer também que
através da Liliane, né, que vocês estão interessados em fazer uma leitura aí de textos do Ben Said, do Michel Louvi, e que o livro prometido tá prometido para vocês, já está garantido aí. Então, vocês vão receber aí, né, o Edson e vão receber o livro que Centelhas, né, um livro que foi editado aqui no Brasil, já que demonstraram um interesse aí em conhecer coisas mais recentes do Michel Louvi, do Daniel Ben Said. O Ventura, que sempre descobre aí as coisas e acha os livros difíceis de achar, está na mão. Obrigado. Um abração aí para vocês. Eu queria falar bem rapidinho, não sei se dá tempo. Eu ia te chamar, Gabriela. Encerra aí, Gabriela. Não, eu queria agradecer, então, Raul, né, Paulo, Manuela, o pessoal do museu, enfim, a ida até a ilha, né, é de uma incursão num testemunho, assim, um espaço de testemunho do início ao fim, assim. E depois desse, a gente chamou passeio, enfim, essa visita, eu tive muita necessidade de escrever algo sobre, né? E essa cena, então, de ver, né? Eu tinha uma fila para entrar no barco na saída, né? Acabei ficando para o final, assim. Aí, então, acabei ficando acompanhando um pouco o Raul, escolhendo uma muda, né? Uma planta, enfim, para levar, né? E isso me marcou muito, muito mesmo, né? Esse ato de escolher, né, uma muda para levar junto. A gente trocou algumas palavras, assim, de uma recordação, isso que tu trazes também agora, né, Raul? Uma recordação, uma lembrança. E aí, na minha escrita, depois de um tempo, eu coloco a palavra assim como uma muda recordação, sem me dar muito por conta da muda, que também naquele momento marcava algo dessa história que está, né, envolvendo toda a questão da ditadura, que é esse emudecimento, né? E o quanto ali naquele momento a muda, a recordação, faz, pelo contrário, um papel de transmissão, né, de uma história, de poder levar essa recordação junto e realocar em um outro local, né? Poder dar um novo lugar, ressignificar, assim, também essa história tão dura e tão difícil em muitos momentos, que é o que a gente também fala na construção do documentário, né? Poder testemunhar, escutar coisas difíceis e estar ali, né? Fazer esse exercício com todos os barulhos, com tudo que também nos coloca aqui, não só da vivência no barco, dos barulhos ali, mas da nossa história, né? Que também nos impõe esse não escutar, esse não olhar para a história, né, esse emudecimento, enfim. Então, me marcou muito essa muda, né, que depois soube pela Liliane que é um cactus, enfim, né, e que vem como uma transmissão dessa história, né, e dessa viagem. Então, era isso, eu queria agradecer por estar com vocês hoje. Bom, obrigada, gente, por todos terem ficado aqui, por terem vindo. E vou, além de agradecer, quero reconvidar vocês no nosso próximo evento, que vai ser o lançamento da exposição da Manuela Cavalim. E muito corajosamente traz a questão da transmissão, da filiação e de memórias difíceis, com um trabalho incrível. Mas isso a gente vai convidar vocês oficialmente com uma data que ainda a gente não tem. Então, boa noite. Raul, Paulo, Manuela, Vanessa, todos no Museu Querido. Tchau, Boa gente, todos noite, vocês. pessoal. Boa Obrigada por hoje. Boa noite, boa noite. Boa noite a Boa todos. Boa noite. noite. Que bom vê-los todos. Boa noite, beijo para todo mundo. Boa noite.